Get close. Quero saudar meus amigos, Carlinho Grassi, o primeiro dessa noite, Nadson Maia, um grande abraço para vocês, amizade, minha irmã Emiliane Queiroz e Luiz Fonseca, Deus abençoe, Jonas, meu querido amigo, pastor Jonas, Fernando Assunção, graça e paz a todos, Tony Meirelles, meu grande amigo, Braulio, sempre conosco, Benjamin Monteiro, sempre conosco, Joana Maia, graças a Deus, José Neto, Deus te abençoe. Franciele Lourenço, Deus guarde cada um de vocês. Minha amiga Berenice Ferraz Cardoso, aí de Floripa, Deus abençoe. Volney Ramos, um grande abraço. João Paulo Mizoguchi, da paz do Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. Olhem por mim, estou em tratamento sério sobre os meus rins. Preciso muito das vossas orações. Gostaria também de agradecer o carinho de vocês manifestado ontem. Muito obrigado pelo amor. Nós amamos vocês. Sempre chega essa hora, nossa casa, ela se enche de um temor, de uma gratidão, de um sentimento tremendo de dever a ser cumprido por estar convosco, ministrando a palavra todos os dias, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vinícius Bastos Lima, Wagner Lourenço, Luiz Fernando Silva, Ítali Gonçalves, Marcelo Ariane. Depois que eu terminar esta classe, eu vou começar uma outra classe na nossa própria igreja de Chicago, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Você anote aí, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Chicago, no Face. Procure, porque logo que terminar esta classe, nós começamos um programa ao vivo com eles. Nosso tempo aqui será um pouco curto, porque o nosso dia hoje está assim, muito pressionado com muitas coisas que estamos fazendo. Estamos trabalhando na Bíblia Digital, ela já está quase pronta, estamos apenas só mesmo nos finalmente, eu e o Elício, estamos trabalhando nisso, e também o pastor José Wellington Silva, lá de Rio Preto. Deus abençoe a cada um dos filhos de Deus que estão nos ajudando, depositando seu amor, seu carinho, suas ofertas, alguns que estão mandando algum aporte missionário para conosco, agradecendo a vida do pastor Fábio, do pastor querido, do pastor Marcelo Gonçalves, do pastor César, enfim, todos aqueles que com carinho especial estão contribuindo com as nossas vidas. E oramos, Senhor, também pelo meu grande amigo, precioso amigo e sua família, a pastora Célia, e toda a sua Grey, e meu grande amigo e filho, na fé no ministério, meu querido amigo Rubens Sandiego. Deus te abençoe com todo o carinho no meu coração. Quero começar esta classe, não tem muito tempo para poder citar os nomes de todos que estão aqui, como Roberlan Monteiro, Gisiel Ribeiro, Márcio Ferreira, Davis Reis, Evangelista Betão,
José Barbosa, paz do Senhor para vocês, obrigado pelo carinho, mesmo de todo carinho. Jeane, serva do Senhor Jesus. Menezes Pessoa, paz do Senhor, um grande abraço. Luciana Nascimento, uma guerreira que está contribuindo bastante com o nosso ministério. Obrigado por ir buscar lá no fundo do baú as antigas ministrações que eu dava, e está trazendo a lume outra vez. Ricardo Santimais, Deus abençoe. Alessi Gueiros, Israel do Carmo, Paulo Felipe, Roberto de Carvalho, Alessi Gueiros, Paulo Felipe, Luiz Fonseca, Selma Cordeiro. Deus abençoe cada um de vocês. Ezequiel Nunes, Deus abençoe. Pastor Everton Brandão, Marcos, obrigado, meu amigo. Marcos Aguiar Morim, Diego L. Fonseca, Giseu Pimenta, grande amigo, obrigado. Odeli Silva, Valmir Correia, André Alves. Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos para a classe. Porque hoje gostaria de falar algo importante a respeito do capítulo 12 de Daniel. Vamos baixar um pouquinho aqui. Capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12. Versículo 1 diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, isto é, Israel, e será um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que se tornaram nação até aquele tempo. Mas o teu povo será salvo, isto é, todo aquele que for achado inscrito no livro. Versículo 12: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Mas os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinaram a justiça brilharão como as estrelas para sempre e eternamente. Mas tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, e muitos esquadrinharão e irão de um lado a outro, e a ciência se multiplicará. E então eu, Daniel, observei, e eis que outros 2 varões estavam em pé diante de mim, um em uma margem do rio e outro na outra margem. Essa é uma visão celestial que Daniel teve. Eu queria mostrar aqui, para nós entrarmos no assunto diretamente. Preciso deixa eu ver, preciso fazer uma mudança aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver plenamente. Deixa eu ver. Tem que fazer uma pequena mudança. Observe aqui um detalhe importante a respeito. Sempre eu estou colocando a cidade, a Nova Jerusalém, como base, até ela chegar no seu local definitivo, que foi a última aula que eu expliquei para vocês, que ela ficará sobre a terra. É a última aula escatológica, não a aula dominical, não confunda as duas coisas. Então, nós colocamos aqui a primeira ressurreição, onde Jesus morreu na cruz, que os mortos se levantaram e ficaram ali 3 dias. Depois, nós colocamos agora a ressurreição dos justos, que se levantarão, se unirão a nós, os que estivermos vivos, se juntarão a nós e faremos nosso trabalho que nós vamos fazer ainda antes de sermos arrebatados, e nós então estaremos indo
ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Nas nuvens. Expliquei que a transformação será num abrir e fechar de olhos. A transformação dos mortos será num abrir e fechar de olhos. E o nosso arrebatamento será conforme o anjo falou, segundo está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 6 e 7. Então, em Atos 1, 11. Então, o Senhor Jesus Cristo voltando, essa vinda dele será invisível para o mundo, como foi no dia de Elias, e visível para nós, os dois grupos que se transformaram em um só grupo. Um grupo ressurreto. Isso aqui. Muito bem. Agora, na metade desse tempo da grande tribulação, na metade, haverá a outra ressurreição, que é a terceira fase. Que é a terceira fase da ressurreição. Essa terceira fase, na verdade, alguns nem terão tempo de serem sepultados. Muitos deles, a maioria, nem será sepultado. Mas eu vou colocar aqui, dar uma ideia para vocês. A base do trabalho das duas testemunhas, as duas testemunhas fazendo o seu trabalho, a base das duas testemunhas. Quando elas ouvirem a voz subir para cá, será um período um pouquinho antes da chegada do Senhor Jesus sobre a terra, logo assim que ele chegar, logo um pouquinho antes dele chegar, então que as duas testemunhas então vão ressuscitar. Apocalipse capítulo 11. E juntamente com elas todos os mártires que receberam a mensagem do anjo, o anjo que vinha do céu, e tocava aquela trombeta e dizia: temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glória. Então, eles que creram nessa mensagem. Quem são eles? Aqueles que das nações não tiveram acesso ao Evangelho. Aqueles que das nações nunca, jamais ouviram falar a respeito do Evangelho ou não tiveram acesso ao Evangelho. E quem são eles? Estão pedindo 3 pães. Estão pedindo 3 pães lá em Lucas capítulo 11. Estão pedindo 3 pães e o Senhor lhes dará o ovo, o peixe e o pão. O pão, o peixe e o ovo. O pão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pão, palavra. Depois nós temos o peixe, a mensagem do cristianismo, a mensagem do Evangelho. E o ovo, o novo nascimento, nascer de novo. 3 mensagens nós temos ali. Não posso ficar nesse pedaço aqui. Só abrir a mente de vocês para que vocês possam entender esse pequeno detalhe. Muito bem. Aí, nesse momento em que os mártires ressuscitam, vai acontecer algo que eu ainda não disse. Tem que apagar aqui, ó. A primeira fase, tá? A segunda fase e a terceira fase. Então, esta é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição só vai acontecer depois de 1000 anos lá para frente. E quem são os que vão ressuscitar? Só os ímpios. Depois de serem julgados em alma, um lugar que não é a terra, porque não será achado lugar para eles. A Bíblia diz: não será achado lugar para eles. Então, isso aqui é um resumo de tudo que nós já estudamos. Veja só o que nós já estudamos. Então, vamos aqui. Agora, tendo estudado tudo isso aqui, vou apagar essa parte. Para que vocês tenham entendimento. Só essa parte. Vou deixar a outra parte. Vou redesenhar a parte de cima outra vez. O que nós estávamos. O que? Então, a primeira, segunda. Então, eu tenho a primeira parte e eu tenho a segunda parte da GT, da Grande Tribulação. Ok? Quando chegar a metade, veja bem, isso aqui é importantíssimo. Veja aqui, ó. Quando chegar aqui a metade, que a cidade estiver por aqui mais ou menos, já, isso aqui será em Cairós, isso será em Cairós, e nós estaremos vivendo aqui na Nova Jerusalém, e as pessoas no mundo ainda estarão vivendo no Cronos. Nós já estaremos no Cairós, a eternidade para nós. Então aqui, 1000 anos para eles, como um dia para nós aqui.
Então, ok, esse é o princípio. Esse é o princípio. Agora, olha só. No momento em que esses mártires ressuscitarem, né, também vai acontecer uma ressurreição que todos esquecem, que é a ressurreição de Israel. A ressurreição de Israel. Ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido A e tem um sentido B. Qual é a diferença do A e o B? A ressurreição é como nação, que os israelitas, quando eu falo israelitas, eu estou incluindo os judeus, a tribo de Judá. Todas as tribos, ok? Todas as nações liberarão o povo de Israel. O povo de Israel voltará para a sua terra. Nós temos uma base. Ora, se a primícia, que é 1%, é 144 mil, então eu posso calcular 10% e posso calcular 100%. Então faço o cálculo aí. Quanto seria então? Se eu já tenho a base de 1%, que é 144 mil, que são as primícias, 1%, 10%. Então você tem aí que o remanescente, nós temos 144 mil, que são as primícias do remanescente. Nós temos o remanescente, que é 10%. Nós temos o total. Esses 100%, eles vão vir das nações e também vão vir dentre os mortos. Porque da mesma maneira como nós, os gentios, tivemos o privilégio de ter de volta os nossos mortos, a nação de Israel também terá o privilégio de ter os seus mortos de volta. Que coisa impressionante, não é? Muita gente não diz isso, nem ensina. Repetindo outra vez. Assim como a igreja terá o privilégio de ter os seus mortos ressuscitando primeiro, também os 100% de Israel incluirá os 144 mil que foram selados para não morrer. O remanescente terá um encontro com Deus. E toda a nação que voltará dentre as nações para formar o seu 100%, como Israel, porque não podemos pregar escatologia somente como fato da igreja, sendo que nós somos 3 elementos da profecia. Os 3 elementos da profecia são as nações, segundo, Israel, e terceiro, a igreja. Então a igreja é o terceiro elemento. E como é que você sabe sobre isso? Por causa da parábola, capítulo 13 de Mateus, verso 32 em diante, quando ela fala, a parábola diz, e diz bem claramente, uma mulher tomou 3 medidas de farinha. Uma mulher tomou 3 medidas de farinha. E isso aqui, com uma diferença do fermento, que ainda não era conhecido, que aqui é um tipo do reino de Deus, é um tipo do espírito do reino de Deus, que leveda a massa. Então as nações não quiseram, Israel rejeitou, mas a igreja aceitou. Então o último passou a ser o primeiro, dentro desse princípio, ok? Então, essa ressurreição que vai haver, veja bem, essa ressurreição vai haver, a ressurreição de Israel, ela não é estudada, não é ensinada, e muitos nem sabem que haverá essa ressurreição. Esse texto, capítulo 37, capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1 diz assim, e pousou sobre mim a mão do Senhor Jeová, e o Senhor Jeová me levou em espírito, e me deixou em meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez dar voltas ao redor deles, e eis que eram numerosos no grande vale, e eis que estavam muito secos. E então me perguntou, filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu lhe respondi, ó Adonai Jeová. A única versão que está corretamente esse texto traduzido é a nossa versão de Deus. Então você pode ver que na sua Bíblia vai faltar essa parte. Porque uns colocaram Adonai em todos os nomes de Jeová, que é um erro muito grave. Onde havia Jeová Jirepos era Adonai, onde havia Jeová Samapos era Adonai. Quer dizer, onde houver Jeová, põe Adonai. Isso é um erro tremendo. Falta de conhecimento. E muitos dizem, de Bíblia, porque não conhecem a verdade. Então aí no seu texto 37,
aqui eu tenho, ó Adonai e Jeová, ó Adonai e Senhor Jeová, somente tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, escutai a palavra do Senhor Jeová. E assim diz Adonai, o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que infundirei o Espírito em vós, e vivereis. E porei sobre vós nervos, farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei de pele, e infundirei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Embora esse texto aqui, que é o texto de Ezequiel, versículo 6, estamos falando de uma profecia a respeito da nação de Israel. Essa é a forma em que Deus fará também com aqueles que vão ressuscitar na primeira fase, na segunda fase, dos que fazem parte dos mártires, que vão ressuscitar antes da volta do Senhor Jesus, e os que vão ressuscitar antes da nossa reunião com Ele. Como segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim, irmãos, quanto à nossa reunião com Ele e a vinda do Senhor Jesus, duas coisas diferentes, não quero que sejais ignorantes. Então, ele mostra a nossa reunião com Ele e mostra também a vinda, a segunda vinda que se dá aqui. Não, ele não tem duas vindas, ele não vai vir e voltar. Para com isso, isso é uma heresia muito grave. Jesus não vai vir, ele vai continuar vindo. A igreja entrar na cidade. Por isso que eles não entendem, porque eles tiram a cidade da escatologia. E a base da escatologia é a cidade. Então, esse texto é do capítulo 37, verso 7. E assim profetizei, como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um estrondo e um terremoto, e ossos se uniram, cada osso a seu osso. E observei, e eis que os nervos estavam sobre eles, e surgiu carne, e foram cobertas de pele, mas não havia neles ainda o Espírito. Aí, então, eu disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz Adonai, o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e entra nestes mortos, para que vivam. Esses quatro ventos são aqueles lá do capítulo 6 de Zacarias, que também as pessoas não dão muito valor para isso, né? Porque elas dizem, mas isso aqui tudo é simbologia. Vai nessa aí, simbologia. Tudo é símbolo. Há símbolo, sim, claro que há símbolo, mas você tem que saber quando é símbolo e quando não é símbolo. Jesus não é símbolo, o trono de Deus não é símbolo, o altar de Deus não é símbolo, os anjos de Deus não são símbolos. Então tem coisas que você tem que saber. A forma, a parábola, a fase, a pessoa, a circunstância, tudo isso você precisa conhecer. Para isso, você tem que estudar. Estuda conosco, rapaz. Entra aí, alguém coloca aí Osana Bible School, José Hermida, Luiz Hermida, põe aí Osana, escreve aí, porque muita gente não sabe escrever Osana Bible School, que é a escola aqui nos Estados Unidos, da onde nós estamos transmitindo. E agora, veja só. No capítulo 6 de Zacarias, diz assim, versículo 1, novamente levantei os meus olhos e vi, eis que 4 carros saíam dentre 2 montanhas, e estas montanhas eram de bronze. No primeiro carro estavam cavalos vermelhos, e no segundo cavalos negros, no terceiro cavalos brancos, no quarto carro cavalos baios, e todos eram fortes. E eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que significam estes, meu Senhor? E então no verso 5 ele diz assim, estes são os 4 ventos do céu que saem depois de se apresentar perante o Senhor de toda a terra. Veja só que coisa. E aí você vai encontrar que o Espírito, olha só, verso 6, e o carro com cavalos negros sai para a terra do norte. E aí os cavalos baios saíram, procuram ir a fim de percorrer a terra. E o anjo me disse, ide percorrer a terra. E então eles andaram pela terra. E então clamou a mim, dizendo, eis que aqueles saíram para a terra do norte, fazem repousar o meu espírito. Então, o Espírito de Deus está ligado a esse carro com cavalos negros.
esse carro com cavalos negros. Isso é tão tremendo que as pessoas pensam, Sangue de Jesus, cavalos negros, meu Deus. Eu estava dando uma palavra profética para um pastor e disse, vocês estão vendo agora os cavalos negros chegando. Aí o pastor, só Deus tem poder, eu estou repreendendo agora, eu estou repreendendo. Eu digo, não, pastor, os cavalos negros, os carros negros, são os que trazem o Espírito de Deus. Ele falou, então não está repreendido não, então não está repreendido não. E eu e a Nete começamos a rir tanto. O que é a falta de conhecimento da Bíblia? O que é a pessoa não conhecer a palavra de Deus, irmão? Ela fala tanta besteira, tanta bobagem, por falta de conhecimento da palavra. Então, esse texto mostra aqui, esses são os 4 ventos. Esses aqui são os 4 ventos. Então, isso, sim, Dog, esses carros. Aí ele está dizendo o seguinte, que esse carro negro aí, que vem com os cavalos, do capítulo 6 de Zacarias, ele vai estar aqui em Ezequiel. Capítulo 37, voltem para lá. Capítulo 37, versículo 9. Então, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz Adonai, Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, vem do norte, vem, e aí virão os cavaleiros, os cavalos. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Então lembre-se que nesse momento a igreja já foi levada para o céu. O Espírito Santo ficou e a levou e a conduziu. O Espírito Santo não ficou na terra. Então ele vem com os cavalos, ele vem com os carros. Faça a cronologia correta que você vai perceber. Faça a cronologia correta que você vai compreender. Agora, se você não assistiu às outras aulas, não tem o tempo de assistir às outras aulas, eu sinto muito, você realmente não vai entender tudo que nós estamos falando aqui. Então, mostrando aqui a ressurreição de Israel. Então, agora aqui, por que a igreja, por que só a igreja teria privilégios de ter os seus mortos antigos ressuscitados? Não, senhores, a nação ressuscitará. Os justos das nações, que farão parte da nação de Israel, eles também ressuscitarão. Então, nós vamos colocar aqui outras sepulturas. Vamos colocar aqui outras sepulturas, ok? Vamos pôr essas sepulturas. E aqui, os filhos de Israel. Estão vendo aqui? Aí você diz assim, então, pastor, os mártires que vão sair daqui, junto com as 2 testemunhas, eles vão encontrar-se com o Senhor. Sim. E os que ressuscitarem da nação de Israel, eles vão reinar sobre a terra. Eles vão reinar sobre a terra. Então, o fim deles será na terra. E esses farão parte da igreja, dos santos. Eles vão reinar na nova Jerusalém. Então, nós temos aqui. Na terra, então, o próprio Senhor Jesus construirá o templo. Ezequiel, capítulo 40. Aquele templo que foi construído aqui, aquele templo falso que foi construído aqui pelo anticristo, esse templo aqui, esse templo será destruído na metade pelo falso profeta, que eu continuo dizendo para vocês, que trará a espada do Islã, essa espada torta, a espada do Islã. Esse que é o objetivo do Islã. Qual é o objetivo do Islã? Dominar a terra. Qual é o objetivo do Islã? Dominar o mundo. Qual é a sua mensagem? Dominar o mundo. Qual é a sua arrogância? Dominar o mundo. Mas para quem que Deus deu esse privilégio? Para Israel. Lendo o texto de Romanos, capítulo 4, você vai ver que Deus fez Abraão o herdeiro da terra. E ele deu esse privilégio, esse pacto, ele não fez com Maomé. Ele não fez com nenhum outro profeta. Esse pacto ele fez com Davi, que ele será rei. E a Bíblia fala, capítulo 40 de Ezequiel, você vai ver lá, Davi. Vocês podem encontrar depois, acho que logo no início do capítulo, os primeiros capítulos aqui de Ezequiel, a partir do capítulo 44, no 40, você começa a observar a visão do templo, desse novo templo, a partir do capítulo 40. Então,
capítulo 40, em plena visão da destruição do templo de Salomão, Deus já estava dando uma nova visão do templo do futuro, no qual o Senhor Jesus colocará a planta dos seus pés. Em plena visão do templo de Salomão, Deus estava dando a Ezequiel a visão já do templo futuro que vai haver ainda, que não é o anticristo que vai construir, eles vão construir, eles estão aqui fazendo uma campanha, as igrejas evangélicas ignorantes, de líderes ignorantes, líderes que são neófitos, que pensam que são celebridades, estão ensinando, levantando oferta aqui nos Estados Unidos para a construção do templo de Jerusalém, que é o terceiro templo. Amigos meus ligaram para mim dizendo, pastor, você não vai ter oportunidade de dar uma oferta aí para a construção do terceiro templo? Pessoal aqui de Los Angeles, aqui não vou falar, aqui na cadeia de televisão, juntando oferta e gente rica, dando milhões e milhões, bando de burros, bando de imbecis, bando de loucos. Por quê? Porque não conhece a palavra para a construção desse templo, que é um templo falso, que é um templo que o anticristo vai profanar, que ele não será ungido, porque o templo que vai ser ungido vai ser o que ele vai construir aqui, ó, onde está meu dedo aqui, né? 7 anos depois que esse templo será construído pelo Senhor. E aí, todo o plano desse templo está aqui, em Ezequiel capítulo 40 até o capítulo 48. Aqui, eu tenho diante de mim. Você precisa ter as Bíblias na sua mão, né? Que, olha só, aqui, ó, a Bíblia Alfa, uma bênção para vocês, está à sua disposição, tudo isso está à sua disposição. Amém? A Bíblia Bible Chronos que eu estou fazendo agora é digital, é que você tem no seu computador. A Bíblia Agenda, a Bíblia mais importante para um líder administrador. Se você não é um líder administrador, não compre essa Bíblia. Se você é bagunçado nas suas economias, se você não sabe administrar, se você não sabe guardar, se você não sabe fazer nada disso, não compre essa Bíblia. Essa Bíblia não é para você. Essa Bíblia é para quem sabe administrar os ministérios da sua igreja. Tem aqui todas as datas de reunião, o calendário para os ministérios, os 28 tipos de ministério da igreja estão aqui. E aqui estão todas as mensagens em forma homilética. Olha só. E por último, irmão, todos os desenhos que eu estou dando aqui estão aqui na Bíblia Bereana. Quem tem essa Bíblia? Oh, essa Bíblia aqui é uma bênção. Essa Bíblia aqui, ela é radical, essa Bíblia. Todo esse material, irmão, estará já à sua disposição. Estou fazendo a Bible Chronos do Novo e do Antigo Testamento digital. Já vou lançar. Dentro de alguns dias vou estar aí colocando nas mãos de vocês. Voltando ao que nós estávamos falando aqui. Então, capítulo 40 ao capítulo 48, ele está falando da construção do templo, que o Senhor Jesus construirá aqui. Mas o povo de Israel, segundo o que nós estamos estudando aqui, ó, de Ezequiel, capítulo 37, não sobe. O povo de Israel não sobe. O povo se levanta com as 2 testemunhas levam os mártires para o encontro do Senhor, e depois eles se reúnem e fazem só um exército, mas todos que ressuscitarem junto com as 2 testemunhas e os mártires, os que são filhos de Israel, que vão ressuscitar, vão permanecer na terra. Por quê? Porque Deus deu a eles a terra. E por que você fala assim? Porque quando você lê o livro de Apocalipse, capítulo 12, capítulo 11, versículo 1, começa com o anjo medindo a cidade. Medindo a cidade. Por quê? Porque as 2 testemunhas estão ligadas diretamente à nação de Israel. Porque o que farão as 2 testemunhas? Vão viver o tempo, a vida, os sinais, a morte, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Quando eles estiverem se levantando, a nação de Israel colocará a mão na cabeça e dirá: meu Deus, é a mesma coisa que aconteceu. É mesmo a mesma coisa. E é tão real isso, irmãos, que o Salmo, um dos salmos da Bíblia, que é o Salmo 79, profetizou sobre isso. Quando você lê o Salmo, e esse será o nosso próximo curso, vai ser o curso sobre o Salmo, todos os salmos proféticos da Bíblia. Só que esse curso será, eu darei um certificado para esse curso.
eu vou terminar as nossas aulas de escatologia, farei uma prova, colocarei à disposição dos irmãos uma prova para todos vocês. Quem passar nesta prova e ver as classes todas, desde a primeira até a 30ª classe, quando eu vou estar terminando na 30ª classe, você fizer a prova e passar e for aprovado, nós vamos mandar um certificado para você. Não importa se serão 5.000 certificados, 10.000 certificados, porque será digital, você vai baixar seu certificado na internet e você vai imprimir e vai ter seu certificado. Então isso não é uma boa notícia? Quem gostou da boa notícia, dá um glória a Deus aí, amém? Ok. Então abra comigo no Salmo 79 e vamos ver se esse assunto das duas testemunhas, estava realmente profetizado no Salmo 79. Veja só que coisa tremenda. A Bíblia é muito linda, tremenda, tremenda. Capítulo 79 de Salmos. Capítulo 79. Vamos ver. Capítulo 79 de Salmos. Diz assim: é o lamento de quando as nações da terra invadirem Jerusalém. É o lamento quando as duas testemunhas elas vão morrer, mas elas vão só reviver a vida, a morte, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Jesus, para que a nação de Israel creia que o Messias já veio. E quando eles estiverem subindo, o Messias está vindo. Então eles vão dizer: ó Senhor, Senhor. E vão plantear o primogênito e unigênito. Essa classe eu já dei para vocês. Ok, capítulo 79. Ó Deus, os gentios invadiram a tua herança, profanaram o templo da tua santidade, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Aí o verso 2 diz assim, deram os cadáveres dos teus servos como alimento às aves dos céus, e os corpos dos teus fiéis às bestas da terra. Derramaram seu sangue como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Que coisa, não é verdade? Olha só, os 3 versículos, está em Salmos isso aqui. Agora veja em Apocalipse para você ver que eu não estou brincando da palavra profética, que eu não estou brincando com vocês, estou falando com certeza, com segurança absoluta, completamente absoluta. Deus me preparou para esse momento, Deus me preparou para essa hora. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 11, verso 7 em diante, diz assim, capítulo 7, Apocalipse 11, 7, diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, e os vencerá, e as matará, e seus corpos serão deixados como espetáculo na praça da grande cidade, que é Jerusalém. Aí você diz: não, mas aqui não está Jerusalém, aqui está Sodoma e Egito. É que o anticristo vai mudar o seu nome. E como é que eu sei? Porque está escrito que Jesus foi crucificado lá. Jesus não foi crucificado em Sodoma, Jesus não foi crucificado no Egito, Jesus foi crucificado em Jerusalém. Mas quando o anticristo vier, ele vai mudar os tempos e as estações, vai mudar os nomes das cidades. Então, aqui diz assim, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por quê? Porque a sodomia vai tomar conta do mundo. E o Egito, todas as barbaridades do mundo vão voltar à tona. Onde também, mostrando que eles também vão ser crucificados. Os dois. Qual é o objetivo? Para mostrar que assim como ele, Jesus, o Messias, morreu crucificado, eles vão passar por esse tempo para poder lembrar à nação que aquilo que aconteceu nos evangelhos, que aconteceu no tempo da história da humanidade e mudou a história da humanidade, também vai acontecer naqueles dias. Agora, você pergunta por quê? Né? Por que você fala com tanta segurança sobre esse assunto das 2 testemunhas? Porque serão 2 testemunhas. Né? Aí vem os teólogos, né? Aqueles atelólogos, né? E aí querem impressionar as pessoas. Eu sei quem são as 2 testemunhas, porque as 2 testemunhas serão Moisés e Elias. Aí eles colocam que eles não passaram pela morte. Ora, mas Enoque também não passou pela morte? Enoque também não passou pela morte? E nós, os que vamos estar vivos aqui, e nós que vamos estar vivos, que vamos ser transformados, nós também não vamos passar pela morte? Então vai ter
Muita gente para pouco espaço. Muita gente para 2 lugares. Ora, se o princípio é Enoque não passou pela morte, e nós que estivermos vivos também não vamos passar, só tem 2 lugares. Como é que vai ser? Isso é uma doutrina que cai por terra. Então, não importa quem eles vão ser, serão 2 seres. Agora tem uma dica. Quando eles estão marcando na testa os 144 mil, 2 tribos ficam de fora. Claro, por quê? Porque elas serão representadas pelas 2 testemunhas. Qual é o papel dos 144 mil? O DNA é através deles, dos 144 mil, que toda a nação de Israel será identificada. Tribo de Benjamim, a de Assé, a de Dan, a de Judá, né? Aí, pelo DNA dos 144 mil. Então, mas como eles não vão morrer, que eles vão ser selados para não morrer, Deus parou e pensou, peraí, eu não posso marcar todo mundo. Eu tenho que deixar 2 tribos. Por quê? Porque as 2 testemunhas terão que ser de 2 tribos. Então eu não posso marcá-los para não morrer, porque eles vão morrer. Senão vai dar tudo errado. Então isso cai por terra totalmente. A doutrina absurda de que as pessoas dizem que nós não somos espíritas. Nós não somos espíritas. Não é que uma pessoa saiu e vai voltar para o seu corpo, que era mortal, se ela já está glorificada. E como é que eu sei? Que a Bíblia diz que quando Moisés e eles apareceram em Mateus capítulo 17, em Lucas capítulo 9, os seus corpos estavam glorificados. Foi no meio da glória, estavam ali glorificados. Quando Jesus se transformou em glória, os seus corpos estavam glorificados. E já não morrem mais, já não tem mais como morrer. Então isso aí, eu tenho muitas e muitas e muitas outras respostas para isso. Mas eu não quero ficar falando sobre isso só, tem muitas coisas mais importantes para falar. Então, se eu sei o que elas vão fazer, qual é o principal papel delas, não importa o nome delas. Por que eu tenho que inventar coisas? Poderia inventar, poderia colocar coisas aqui, né? Mas eu não fui chamado para mentiroso. Eu fui chamado para pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui para impressionar vocês. Não, senhor. Não estou fazendo malabarismo. Nada disso. Eu estou pregando a palavra pura e simples. Não é para todos. Essas palavras não são palavras para todos. Essas palavras para o remanescente. Quem sabe até para a primícia da igreja do Senhor Jesus. Não é para todo, irmão. Não é para todo. É todo mundo que entende, né? Alguém diz, eu não vou ouvir esse camarada, não entendo nada que ele fala. Realmente não é para você. Não é para você. Eu estou feliz. Você sai daí e vai tomar um cafezinho. Feliz. Bom, eu sei para quem eu fui chamado. Irmão, não é a maioria que abençoa a minoria. É a minoria que abençoa a maioria. É o remanescente que abençoa o resto da massa. Amém? Então, esse é o princípio da ressurreição. Então, a nação de Israel ressuscitará forte. Por quê? Porque a igreja partirá para Nova Jerusalém. E a nação de Israel partirá para o seu domínio entre as nações. Qual é o papel da nação de Israel entre as nações? Por que ela ficará na terra? Por que ela ficará na terra? Alguém perguntou e falou assim, pastor, por que são 2 testemunhas? Hebreu diz assim, no livro capítulo 6, diz assim, que eles crucificam de novo o Filho de Deus. Está mostrando aqui que eles vão esperar uma nova crucificação para que eles possam entender a primeira crucificação. A gente vai passar daqui, ok? Mas eu preciso... Aqui está a rocha. Aqui está a rocha. Aqui está a rocha. Tinha uma fresta. Tinham várias pedras aqui. Daqui saíam águas. Ok. Moisés parou. Deus disse assim, Moisés, para diante do e fere. Moisés. O que é Moisés? O que é Moisés? Moisés, tá? Fere a rocha. Aí ele feriu a rocha uma vez. Aí Deus disse para ele, na segunda vez, ele disse, fala, rocha. Mas ele não falou. Ele feriu 2 vezes. Pegou agora? Aqui, ó, nós temos Jesus e nós temos as 2 testemunhas. As 2 testemunhas. Estão vendo aqui? Aqui o Senhor Jesus morreu na cruz. E aqui nós temos as 2 testemunhas. Estão vendo aqui? As 2 testemunhas. Pegou agora? Então a primeira feriu a rocha, o Senhor Jesus morreu. Foi ferido. Isaías 53. Foi ferido pelas nossas dores.
Nossos pecados estavam sobre ele. Então ele disse, agora fala, rocha. Porque se você falar, Israel vai crer na pregação. Se você falar, Israel vai crer na mensagem pregada. Se você falar, Moisés, fala. Moisés se irritou e pum, feriu 2 vezes. Então, por isso que a nação de Israel, até o dia de hoje, ainda não creu na pregação. Porque no lugar de falar, ele feriu. No lugar de falar, ele feriu. Feriu 2 vezes. As 2 testemunhas aqui. Então, essa é a razão por que as 2 testemunhas aparecem. Meus amados irmãos, que coisa tremenda, não é? Este é o nosso tempo. É a nossa mensagem. É a nossa vida. Deus abençoe vocês. Nós vamos estar ao vivo também agora, daqui a pouquinho, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Face, Chicago. Não tem como colocar aí, eu não sei se alguém já encontrou dos meus grandes amigos que estão comigo, porque você sabe, eu tenho aqui meus espiões aqui no meio, né? Eu tenho meus espiões aqui no meio que ficam cuidando aí com vocês. Então, um dos meus espiões aí, por favor, um dos meus querubins, vejam se vocês colocam aí a página, que daqui a pouquinho vamos estar ministrando. Guarda, que horas são da noite. Mas é um ensinamento para a Igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.